dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje a igreja celebra o Espírito Santo, celebra o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo. Mas também celebra o derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós, batizados, recebemos o Espírito Santo e, confirmados, recebemos a força do Espírito Santo para defender a nossa fé. O Espírito Santo habita em nossos corações, o Espírito Santo habita na igreja. A festa de Pentecostes é uma festa antiga que os judeus celebravam, no princípio, como a festa da colheita. 50 dias depois da Páscoa, os judeus, povo de Deus, a do Antigo Testamento, celebrava a festa da colheita e oferecia a Deus os primeiros frutos da lavoura. A festa de Pentecostes, ou festa das semanas, era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Depois, com o tempo, esta festa ganhou um novo caráter, de ser a festa da lei, porque também em Pentecostes Moisés recebeu a lei, as tábuas da aliança, e transmitiu a lei de Deus para o povo. A festa de Pentecostes, então, torna-se a festa da lei. E com os apóstolos, com Maria, mais uma vez, a festa de Pentecostes ganha um novo caráter. Agora é a festa da nova lei, a lei do Espírito. A lei do Espírito que desfaz a desordem, a lei do Espírito que traz entendimento entre as pessoas, a lei do Espírito que une os corações, a lei do Espírito que faz pessoas de lugares diferentes compreenderem a linguagem de Deus, que é a linguagem do amor. Na primeira leitura nós ouvimos, depois que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, eles começaram a falar e a pregar, e todos, absolutamente todas as pessoas daquela região escutavam na sua própria língua a pregação e a oração. É a linguagem do Espírito, é a linguagem do amor. É impossível a gente não entender a linguagem do amor. Podemos até não conseguir comunicar com uma língua falada, porque eu não entendo aquela língua ou porque eles não me entendem. Mas um gesto do amor é entendido em qualquer parte do mundo. É uma linguagem unívoca, é uma linguagem de fácil compreensão. Se há amor nos gestos, as pessoas entendem. Um gesto de amor, nós dizemos, vale mais do que 1000 palavras. Claro, 1000 palavras sem amor
são apenas barulhos. São Paulo já dizia isso lá na carta aos Coríntios. As palavras sem amor é apenas um barulho, um ruído, não leva a nada. Então é a linguagem do amor, a linguagem do Espírito Santo, é a nova lei. Pentecostes agora ganha este caráter de ser a nova lei. Além disso, é também uma ocasião em que Jesus apresenta ao Pai os primeiros frutos da sua lavoura, da sua obra. Os apóstolos e Maria estão ali representando os primeiros frutos, as primícias da colheita de Jesus. Jesus, nos seus 3 anos, claro, 3 anos de pregação, mas nos seus 33 anos que esteve aqui na terra, ele preparou a terra, ele lançou a semente, ele colocou o adubo, ele regou esta terra, podemos dizer, regou com o seu próprio sangue, e agora em Pentecostes apresenta ao Pai os primeiros frutos da sua colheita, os apóstolos. Festa do Espírito Santo é também o momento de Jesus apresentar ao Pai as primícias da sua lavoura. Que não se reduza àquilo, tanto é que nos alcança 2000 anos depois. Nós também somos os frutos da sua pregação, das suas obras, do seu sacrifício, que ele constantemente apresenta ao Pai com alegria. A festa de Pentecostes também é a inauguração da igreja. Com este evento salvífico, Jesus inaugura a sua igreja, a Igreja Católica, Apostólica Romana. É inaugurada em Pentecostes. Todo corpo precisa de uma alma, porque senão não é corpo. Quando nossa alma sai do nosso corpo se desfaz, vira poeira. Eu já tive a oportunidade de ver uma exumação de 2 cadáveres de 15 anos de falecimento. E não tinha ali nada, apenas pó e o paletó. O paletó durou mais do que os ossos, mais do que a carne. É incrível. É claro que em outras circunstâncias, sob outros aspectos, outras circunstâncias, às vezes o cadáver não se desfaz, fica mumificado. Mas, em todo caso, sem a alma, nosso corpo se desfaz. A alma é o que sustenta, é o que liga o corpo. A alma da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, essa igreja é um punhado de gente que não serve para nada, que não faz nada, que não alimenta ninguém, que não ensina ninguém, que não salva ninguém. Todos nós sabemos como funciona o pão. Você pega um monte de farinha, adiciona os ingredientes e algo que não pode faltar é água ou leite, tem que ter um líquido. Você pode colocar o fermento na farinha, você pode colocar o sal, o açúcar e colocar para assar que não vai virar nada. Se não tiver água para ligar o trigo um com o outro, aquilo não vira pão. E mesmo que você coloque aquela farinha para assar, 24 horas, ela não deixará de ser farinha. No máximo vai virar uma farinha torrada, mas jamais será pão se ali não tiver água. Podemos dizer que a alma do pão é a água, a alma da igreja é o Espírito.
Sem o Espírito Santo, nós não somos igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não existe e não se sustenta também. Neste dia, nós lembramos o derramamento do Espírito Santo, nós lembramos da inauguração da nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, que foi ali fecundada pelo Espírito Santo e é todos os dias fecundada pelo Espírito Santo, esta lavoura de Deus, da qual Jesus quer colher frutos bons, agradáveis para oferecer ao Pai. Nós precisamos do Espírito Santo enquanto igreja. Sem ele nós não existimos. Sem o Espírito nós não nos sustentamos. É como tirar a alma de um corpo, ou é como não colocar a água na farinha. Não se transforma em pão. O corpo se desfaz. Nós precisamos desta alma, e é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso Deus é uno e trino. Domingo que vem nós vamos celebrar a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uno, porque é um só Deus. É trino, porque são três pessoas, uma só divindade. O Espírito é uma pessoa, não é uma força cósmica, muito menos, não é um pombo. Ele desceu em forma de pomba, mas ele não é assim, como pomba, mas não é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita em nossos corações e que faz Deus habitar em nossos corações. O Pai e o Filho habitam nos nossos corações no e pelo Espírito Santo. E é no e pelo Espírito Santo que Jesus fez tudo. É no e pelo Espírito Santo que o Pai ama o Filho, que o Filho ama o Pai, que o Filho nos ama e que nós também iremos amar as pessoas. Na sequência de Pentecostes nós vimos: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Se enquanto igreja nós precisamos do Espírito Santo para permanecermos igreja, nós individualmente precisamos do Espírito Santo para amarmos, para fazermos coisas boas. Você provavelmente já fez coisa boa na sua vida. Alguns fazem mais, outros fazem menos, mas todos nós já fomos capazes de um gesto de amor, e até os piores assassinos e até pagãos fazem coisas boas, têm gestos de amor, uns mais, outros menos. Claro que quando a gente olha para a Madre Teresa de Calcutá, a gente pensa, eu não fiz nada. Quando a gente olha para a Irmã Dulce, não fiz nada. Quando a gente olha para Maria Santíssima, eu não fiz nada. Por isso São Francisco dizia no final da sua vida: meus irmãos, vamos trabalhar, vamos pregar, vamos servir a Deus, porque até agora não fizemos nada. Porque ele tem estes parâmetros: Jesus, Maria Santíssima, São José, foram capazes de grandes gestos de amor. Mas nós também somos. E se somos, é graças ao Espírito Santo. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção: sem o Espírito Santo você não vai amar, você não vai fazer nada de bom. Então pare com essa história de ficar na frente do espelho, se homenageando que você é uma pessoa boa, incapaz de fazer o mal. Você é capaz, e é só capaz de fazer o mal, e nada mais. Alguém no Evangelho se dirige a Jesus dizendo: bom mestre. Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Jesus está dizendo: eu sou bom porque eu sou Deus, não porque eu sou homem. Só Deus é bom. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Então todos os gestos de bondade
de amor que nós realizamos é porque Deus é bom, é porque Deus é amor. E Ele é a fonte de onde vem a bondade e o amor, é o sumo bem. Sem Ele a gente não ama. E se a gente amou um dia, foi graças a Ele. Então, diante do espelho, a gente não deve se auto-homenagear, mas reconhecer: se eu fiz coisa boa, é graças a Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque eu fui capaz de amar, porque eu fui capaz de me sacrificar pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu irmão, porque sem Deus eu só seria capaz de fazer o mal. O homem não pode nada sem Deus. E se eu faço o bem, é graças a Deus. E se eu vejo o bem nas pessoas, glória a Deus, graças a Deus, vem de Deus. Mesmo no pagão, vem de Deus. E se eu não estou sendo capaz de amar, eu preciso de Deus. E aqui que entra então o nosso compromisso a partir de hoje, de suplicarmos todos os dias o Espírito Santo, para que eu seja capaz de amar mais ainda, fazer mais o bem. Com o Espírito Santo eu sou capaz até de lavar louça com amor. Com o Espírito Santo eu sou capaz até de tolerar minha esposa com amor, não por obrigação, porque a mãe dos meus filhos não tem mais jeito. Com o Espírito Santo eu sou capaz de tolerar o meu marido, que chega em casa todos os dias irritado porque queria estar em outro lugar, não valoriza a casa que tem. Com o Espírito Santo eu sou até capaz de fazer isso, mas com o Espírito Santo, sem Ele, eu me separo, sem Ele eu vou procurar outra coisa, sem Ele eu desisto da pessoa, sem Ele eu taco as panelas na cara do meu marido, dos meus filhos, sobretudo os meus filhos, porque tem uma coisa que é ingrata neste mundo, é filho, não é verdade? Eu sou filho, eu sei, extremamente ingrato, extremamente exigente demais. Não tem nada mais exigente nesse mundo do que filho. Acha que os pais podem tudo, acha que os pais têm dinheiro para tudo, acham que os pais não têm direito de descansar, porque afinal de contas eu não pedi para nascer, agora aguenta, agora faz o que eu quero, me dá o presente que eu quero, me dá a atenção que eu quero, me dá o cuidado que eu quero, você é obrigado, obrigada, exigente demais. Filho é exigente e ingrato, porque não consegue reconhecer que o pai já está dando tudo que pode dar, que a mãe já está dando tudo que pode dar, não consegue dar mais, porque é limitado, é fraco. E no entanto, eu posso amar esses filhos se eu recorrer ao Espírito. E se eu amei um dia, foi graças ao Espírito. E se eu amo agora, é graças ao Espírito. Precisamos pedir mais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que deixar de ser uma pessoa estranha a nós, um desconhecido na nossa vida. E não pode ser mais um desconhecido, porque sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. E se a gente quer mudar esse mundo, a gente tem que fazer coisas boas. Se a gente quer mudar a nossa família, a gente tem que amar, a gente tem que fazer coisa boa, perdoar, fazer as coisas com amor, sem murmurações, até nas correções fazer com amor. Mas se eu não peço o Espírito, como é que eu vou fazer algo bom? Ele precisa deixar de ser um desconhecido na minha vida. O Espírito Santo não pode ser uma presença estranha, uma presença, um habitante estranho do meu coração. Tem que ser conhecido. Dialogue com o Espírito, converse com o Espírito Santo, suplique o Espírito Santo, deixe-se ser inspirado pelo Espírito Santo. Nós precisamos, para sermos uma igreja
não uma igreja pentecostal, mas uma igreja pneumatológica, uma comunidade do Espírito Santo, uma comunidade movida pelo Espírito Santo, uma família movida pelo Espírito Santo, um pai e um esposo movidos pelo Espírito Santo, uma mãe e uma esposa movidos pelo Espírito Santo, um padre movido pelo Espírito Santo, um filho movido pelo Espírito Santo, um cristão fiel movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer falar em nossos corações, ele quer sussurrar nos nossos ouvidos, mas é desconhecido. E a gente às vezes ignora, achando que é apenas um sussurro longe de um estranho que não vale a pena escutar. O Espírito Santo quer conduzir a nossa vida todos os dias, mas é preciso pedir. Nesse dia, meus irmãos, também renovemos a nossa crisma. Um dia fomos crismados para sermos valorosos guerreiros de Cristo, soldados de Cristo, combatentes fiéis. Um dia fomos crismados, recebemos a armadura do Espírito para lutar uma guerra contra o mal. Hoje é dia de nós lembrarmos disso, tomarmos consciência, mais uma vez, que eu fui marcado com o Espírito Santo para defender a minha fé. E a gente defende a fé dando bom testemunho, lá onde a gente vive, lá onde a gente trabalha, e é claro, na nossa igreja. Que o Espírito Santo de Deus, que moveu os apóstolos covardes, medrosos, estavam com medo, fechados, medo dos judeus, que o Espírito Santo que moveu os apóstolos covardes a darem a vida por Jesus, que moveram os santos tão imperfeitos, tão fracos, a fazerem tantas coisas boas, que Ele também nos mova hoje, e cada dia da nossa vida, para que sejamos bons cristãos, boas testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e o Espírito Santo em nossos corações faça aparecer aqueles dons que recebemos no nosso batismo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Todos esses dons são necessários e estão assim à nossa disposição, mas é preciso deixar Deus agir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou